Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta segunda-feira, mas cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos falar aqui sobre vários assuntos, abordar a situação dura que o Vasco enfrenta na justiça para inscrever jogadores. Para quem não lembra, devido a uma dívida no valor de R$320 mil com o meio-campo Escudeiro, o Vasco não pode inscrever jogadores. Devido a tudo isso, o atacante Carlos Palacios, Zé Vitor, Eric ainda não foram anunciados pelo Vasco. A gente vai trazer detalhes aí do que está acontecendo e se realmente vai dar tempo para que até sexta-feira, estreia do Vasco na Série B, esses atletas possam ser regularizados pelo Gigante da Colina. Vamos falar sobre isso, falar também sobre reforços. Hoje, na parte da tarde, o meio-campo Zé Gabriel trouxe informações sobre a chegada tanto do atacante Carlos Palacios, seu companheiro de Internacional, e também a chegada do atacante Eric, que atuou pelo Ipiranga no Campeonato Gaúcho, sendo inclusive adversário do Zé Gabriel nas últimas temporadas, e muitas outras informações importantíssimas, até porque quinta-feira tem reunião da diretoria administrativa para lidar esse assunto SAF. O que será que vai acontecer? Vamos trazer todas as explicações. Além dessas, é claro, muitas outras novidades nesse vídeo que está cheio para vocês. O último vídeo desta segunda e, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Deixe também o seu like e aqui embaixo o seu comentário. Se você acha que a chegada desses reforços, Carlos Palacios, Zé Vitor, Lucas Oliveira, Eric, irão adiantar e mudar o atual nível do elenco cruzmaltino. Eu faço questão, é claro, como eu sempre venho fazendo, de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque o vídeo está repleto de informações. Eu já quero iniciar falando sobre essa semana, que, como eu venho informando para vocês nos últimos vídeos, será decisiva, pois é uma semana que o Vasco tem para contratar, praticamente a última semana, os últimos dias que o Vasco tem para conseguir trazer jogadores de outros clubes que não estão livres no mercado e inscrevê-los na Série B do Campeonato Brasileiro. Algumas situações estão acontecendo, como por exemplo o lateral esquerdo Fabrício Angelini, também do meia atacante Benjamin Hohlheiser, e hoje na parte da tarde tivemos a situação envolvendo o meia Henry Vaca, um meio-atacante boliviano, um dos destaques aí do seu país, sendo inclusive o 10 e capitão da seleção da Bolívia, teve o seu nome especulado e colocado aí no Vasco nesta tarde por meio da imprensa boliviana. A gente não tem mais informações a fundo, né, sobre essa situação, iremos buscar, estamos entrando em contato direto aí com a imprensa, no caso boliviana, para tentar saber mais sobre o assunto, mas por momento a informação que a gente tem é a que eu passei na parte da tarde. O empresário confirmou que não há negociações envolvendo o atleta ao Gigante da Colina. Tem uma cláusula contratual que, em caso de proposta benéfica do exterior, o Henry Vaca pode rescindir o seu contrato atual com o The Strongest e se transferir para o seu futuro clube. Porém, como já informado, seu empresário deixou bem claro que, por momento, não há nada entre Vasco e Henry Vaca. Queremos seguir apurando e no vídeo de amanhã de manhã, muito provavelmente traremos novidades importantíssimas sobre esta situação. Mas caso eles não venham, tem reforço confirmado aí no Vasco, né? Hoje tivemos a informação que o Eric chegou ao CT Moacir Barbosa para realizar exames médicos e amanhã é dia do atacante Zé Vitor. Inclusive hoje, através das redes sociais do Marcílio Dias, ele teve aí a sua despedida do clube de Santa Catarina, recebeu uma camisa, como está aparecendo aí na imagem para vocês, uma camisa com o número 50 e o seu número pelos 50 jogos que o atacante disputou com a camisa da equipe. Nessas 50 partidas foram 22 gols marcados, chegando aí, colocando aliás o seu nome na história do clube, se tornando o terceiro maior artilheiro do século XXI. Inclusive através das redes sociais do próprio Marcílio Dias, o clube, né, descreveu da seguinte maneira, como está aparecendo aí para vocês: 50 jogos do Zé Gol. O atacante Zé Vitor se despediu do Marcílio Dias, recebendo uma homenagem especial das mãos do vice-presidente Tarcísio Guedin. Zé recebeu uma camisa relativa
aos 50 jogos completos com o manto, com o seu nome e o número 50. O atacante agora segue para o Vasco da Gama, como apareceu aí na publicação. Novo reforço, expectativa é que ele amanhã chegue ao CT Moacir Barbosa para realizar os exames médicos. Hoje foi dia do Eric. Como já informado nos meus últimos vídeos, o Eric foi ao CT Moacir Barbosa, realizou os exames médicos e deve ser anunciado nos próximos dias, quando tudo for regularizado, relacionado à situação que a gente informou para vocês no início do vídeo, sobre o problema que o Vasco enfrenta na justiça de não poder inscrever novos atletas. Já já a gente vai explicar isso, mas antes eu quero mostrar trecho aqui da entrevista do Zé Gabriel, meio campo do Internacional, né, que chegou, aliás, do Internacional, agora é do Vasco da Gama, onde o próprio, nessa mesma coletiva, falou sobre a chegada do Carlos Palácio, seu ex-companheiro de Inter, e também a chegada do Eric, que hoje à tarde esteve no CT Moacir Barbosa realizando os exames médicos. É claro, o Zé Gabriel conhece bastante o Eric, porque foi um dos destaques do Campeonato Gaúcho, disputa, competição essa que o Zé Gabriel jogou nos seus últimos anos. Então, dê uma olhada aí nas palavras do meio-campo Cruz Maltino sobre a chegada tanto do Carlos Palácios quanto também do Eric. Chegou para agregar, né? Bom jogador, fez um bom campeonato gaúcho pelo Ipiranga, então acredito que vai chegar para somar sim conosco, e se for para chegar, para somar, vai ser super bem-vindo. O clube vai receber da melhor forma, nós vamos receber da melhor forma, assim como fui recebido aqui também, já me sinto em casa, então é bastante importante chegar mais um para nos ajudar nessa jornada que teremos durante o ano. Um jogador, tecnicamente dispensa comentários, uma carreira brilhante pela frente, com convocações para o Chile, jogador de seleção, de eliminatória. Então, como tenho falado do Eric, mais um que vai chegar para nos ajudar, para somar, e espero que ele seja muito feliz aqui. Assim, o Palácio me ligou, mandou mensagem, a gente conversou um pouco rapidamente, querendo saber como que era o clube, a expectativa, eu dei das melhores. Assim como eu vim para cá também buscar informações com o Vitinho que já estava aqui, então eu falei para ele, pode vir que vai se sentir em casa. Então, como vocês viram aí, né, de fato, o volante Zé Gabriel falou sobre a situação desses dois atletas e a gente espera que venha dar tudo certo. O Eric, o grande destaque aí do Campeonato Gaúcho, e o Palácios, uma das grandes promessas do futebol chileno, dois jogadores que chegam para reforçar o setor ofensivo do Gigante da Colina. Agora, eu quero explicar a situação da regularização dos atletas. Atualmente, o Vasco está de fato proibido de inscrever novos atletas, de regularizá-los no bid da CBF, e o grande motivo, a questão da dívida com a G3 Consultoria Esportiva, uma dívida no valor de R$320 mil relacionadas à chegada do Escudeiro, Damian Escudeiro, lá no ano de 2016, aquele presente de Natal entregue naquela época pelo presidente Eurico Miranda ao torcedor vascaíno. A informação que a gente tem é que há um imbróglio na Justiça Comum e no CNRD. O CNRD é aí uma câmara criada pela CBF para resolver conflitos jusdesportivos. O motivo desse problema é que o Vasco tem um acordo com o RCE. O RCE é o regime centralizado de execuções, e certa quantia do valor que o Vasco recebe mensalmente é enviado ao RCE para pagar dívidas de ex-atletas, ex-funcionários. O grande problema é que certa determinada, aliás, quantia desse valor que sai das contas do Vasco ao RCE está sendo destinada ao Escudeiro. E o problema é que o Escudeiro deveria ser um dos últimos da fila, aliás, não o primeiro a receber esse valor. Então está havendo esse certo conflito entre a Justiça Comum, o RCE no caso, e o CNRD, e a expectativa é que isso venha a ser aí resolvido o mais breve possível. A informação que a gente tem é que até quinta-feira isso já deve ser regularizado para que o Vasco possa inscrever e anunciar novos atletas, mas por enquanto é exatamente isso que eu falei para vocês. O RCE está destinando valor ao Escudeiro, o Vasco deixou bem claro que já pagou o atleta, então tá um conflito muito grande entre as duas partes, e devido a tudo isso, a CBF por enquanto proibiu o Vasco de inscrever novos atletas. Sim, o Vasco está proibido, mas como o próprio Vasco da Gama já se posicionou através do departamento jurídico, essa dívida já foi paga diretamente ao consultório, né, ali
ao local onde tem o seu empresário, ou o empresário do caso do escudeiro, a dívida já foi paga, é um problema que não deveria estar acontecendo e deve ser solucionado o mais rápido possível, confirmando o pagamento realizado pelo Gigante da Colina. E como informado, até quinta o Vasco deve começar aí a anunciar os seus novos reforços. Inclusive, né, já que estamos falando sobre chegadas, quero informar vocês sobre saídas, porque hoje, pela parte da tarde, tivemos aí a confirmação que o Vanderlei está de saída do Vasco da Gama. Ele, que era o terceiro goleiro da Colina Histórica, está sendo transferido por empréstimo ao Operário do Paraná e ficará praticamente em definitivo, pois após o término do seu empréstimo, o contrato com o Vasco chegará ao fim. Ele tem contrato com o Gigante da Colina apenas até o final desta temporada. Um goleiro de 38 anos que chegou com status de titular absoluto da posição, não conseguiu render nos seus 35 jogos disputados e sai de fato pelas portas dos fundos de São Januário, sendo considerado, na minha opinião, um dos piores goleiros que infelizmente já pisaram no nosso clube. Além dele, outra informação se tratando de conhecidos da torcida vascaína, o Caio Monteiro, cria das categorias de base do Gigante da Colina, foi aí anunciado como novo reforço do Nova Venécia, clube que irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O último clube do Caio Monteiro foi o Grêmio Anápolis, onde ele disputou 4 partidas pelo campeonato estadual, e o atacante de 25 anos chega aí sendo o primeiro reforço do Nova Venécia nesta temporada para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, e é comandado aliás, pelo técnico Cássio Barros, técnico que comandou o Caio Monteiro durante as categorias de base do Vasco da Gama. E agora, para encerrar o vídeo, rapidamente falar sobre partida de sexta-feira e reunião no Conselho Deliberativo. Primeiramente, sobre essa partida de sexta, tem polêmica envolvendo o jogo, porque teremos como árbitro de campo na estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos do que Leandro Pedro Voaden. Realmente, esse árbitro, aliás, que é um grande conhecido da torcida vascaína de maneira muito negativa, estará no comando do apito aí nessa partida contra a equipe do Vila Nova. Inclusive, vários erros já aconteceram nesta última Série B. A gente espera que o mesmo árbitro que errou demais na história do Vasco da Gama não venha cometer certas gafes nessa partida de sexta contra o Vila Nova no nosso Caldeirão. Inclusive, o Vila Nova, que foi adversário do Vasco nessa última Série B, e o Vasco em São Januário venceu a partida com dificuldade e fora empatou com gol, inclusive, do Daniel Amorim. Vila Nova nesta temporada foi eliminado nas semifinais pelo Atlético Goianiense no Campeonato Estadual. O jogo será às 7 horas em São Januário, na sexta-feira, e com certeza o torcedor vascaíno não espera nada menos do que uma vitória, e a gente espera, inclusive, que venha a ser uma vitória que dá confiança para o restante da temporada. Para finalizar, falar sobre reunião, porque quinta-feira o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, convocou uma reunião no dia 7 de abril, né, para realmente votar nessa aprovação ou não das alterações no Estatuto Social que foram aí definidas nesta última reunião do Conselho Deliberativo, a reunião da Junta Deliberativa do clube, que é composta aí pelo presidente da diretoria administrativa, que é o Jorge Salgado, presidente do Conselho Deliberativo, que é o Carlos Eduardo Fonseca, presidente do Conselho Fiscal, João Marcos Gomes de Amorim, presidente do Conselho de Beneméritos, Antônio Peralta, e, é claro, o presidente da Assembleia Geral, responsável por essa convocação, Otto de Carvalho. Eles irão se reunir para apurar, revisar e identificar a listagem de sócios aptos a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que irá aprovar ou reprovar a mudança do Estatuto Social do clube, além também de dar uma olhada aí nas outras medidas necessárias para que haja essa convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Então, expectativa grande para essa reunião e também para essa votação que deverá acontecer até o dia 20 de abril. Iremos seguir trazendo tudo o que está acontecendo para você, torcedor vascaíno. Com isso, a gente fica por aqui neste último vídeo do dia. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, e amanhã às 11 horas retornaremos com mais conteúdo para vocês. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. Como eu sempre falo aqui, se inscrevam, deixe seu like, sejam membro e, é claro, saudações Vasco!